Nós estamos aqui louvando a Deus, glorificando ao Senhor, e esse tempo oportuno que o Senhor nos concede é muito gracioso. É um tempo onde a gente não pode perder tempo neste tempo, pelo fato de que é um tempo precioso na presença de Deus. Então, eu os convido nesse momento a abrir a palavra do Senhor no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo de número 1. O tema dessa mensagem é Jesus é a luz. Abra, portanto, a sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 1. Gênesis, capítulo de número 1. Versículo 3. Gostaria que a igreja pudesse atentar para esse texto da palavra do Senhor, Gênesis capítulo 1, versículo de número 3, que diz assim a palavra do Senhor: Disse Deus, haja luz, e houve luz. Vamos repetir todos juntos? Disse Deus, haja luz, e houve luz. Fechamos os nossos olhos mais uma vez, vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, essa não é uma oração de praxe, mas essa é uma oração onde nós te pedimos, ó Deus, graça e misericórdia para compreender a Tua palavra, e que o Teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento e o nosso coração para que possamos receber nesse momento, ó Deus, a Tua palavra e compreender a Tua palavra como de fato ela é. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo venha como fogo em nossos corações, aquecer a nossa alma com a palavra do Senhor, trazendo para cada um de nós avivamento espiritual, consolo da parte do Senhor, esperança em Cristo, renovo, vida espiritual é o que nós te pedimos, ó Deus. Usa, Pai, o Teu servo, para que possamos, ó Deus, não ouvir a voz de um pastor, mas para que possamos, ó Deus, ouvir a voz do Supremo Pastor, que é o Senhor, Rei dos Reis, o nosso Salvador Jesus. Nós te pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, em um dos seus livros, ele relatou algo muito importante sobre a pregação cristocêntrica no Antigo Testamento. Ele disse que certa vez um jovem pastor em Londres estava pregando, e depois que ele terminou a mensagem, ele foi para um pastor já ancião e perguntou para o pastor ancião: pastor, o que o senhor achou da pregação? E esse pastor ancião já experiente, ele disse para aquele jovem pastor: você pregou tudo menos o evangelho. A pregação não foi boa, porque o evangelho não foi apresentado. E aquele jovem pastor então retrucou e dizendo: pastor, eu preguei a mensagem do texto, e o texto não fala do evangelho. E aquele pastor mais experiente olhou para aquele jovem pastor e disse: veja, você pregou aqui na capital da Inglaterra, em Londres, mas em cada vila, em cada cidade desse país e deste reino, tem uma estrada que dá para a metrópole, que é Londres. Da mesma forma, em cada vila, em cada porção das Sagradas Escrituras, há sempre uma estrada que dá para a metrópole, que é Jesus Cristo de Nazaré. É exatamente isso que eu quero fazer com os irmãos nessa noite. Eu quero construir uma estrada de Gênesis capítulo 1, versículo 3, e levar você para a metrópole que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Eu digo isso porque até o próprio Jesus disse isso, que toda a Escritura, todas as Escrituras dão testemunho de mim. Foi o próprio Cristo que disse isso, ou seja,
o livro da lei, os profetas, os poéticos, todas as escrituras da antiga aliança e da nova aliança dão testemunho de Cristo Jesus. O livro de Gênesis, portanto, não é diferente. O livro de Gênesis, escrito pelo profeta Moisés, que nós bem sabemos que o autor primário não é Moisés, mas o Espírito Santo que conduziu o profeta Moisés a escrever o livro do Pentateuco. O Espírito Santo conduz o profeta Moisés a escrever este livro falando sobre o princípio de todas as coisas. É por isso que a primeira palavra do livro do Pentateuco é Bereshit, ou seja, no princípio, ou no começo. Nós bem sabemos que os primeiros capítulos do livro de Gênesis tratam sobre o começo da criação de todas as coisas. Mas o que me chama a atenção é que essa criação, ela reflete a obra de Cristo Jesus. O que me chama a atenção é que o livro, a Bíblia, as Sagradas Escrituras, não é dividida apenas em partes, mas essas partes fazem parte de um todo maior. Ou seja, é um romance onde é apresentado, tanto no Antigo e no Novo Testamento, a boa nova de Jesus Cristo. De tal forma que o tema central das Escrituras Sagradas é Cristo Jesus. Por esta razão, até mesmo Gênesis capítulo 1, versículo 3, aponta para Jesus Cristo. Jesus, portanto, é nos apresentado aqui nesse texto, não como uma simbologia, até porque o livro de Gênesis não é um livro de poesia, mas é uma narrativa histórica. Mas essa narrativa histórica, por meio dessa revelação progressiva em todas as Escrituras Sagradas, aponta para Jesus Cristo. É por esta razão que quando Moisés, escrevendo, afirmou: disse Deus, haja luz, e houve luz. A gente caminhando para o Novo Testamento, a gente vai perceber que os autores do Novo Testamento, inspirados pela ação do Espírito Santo, utilizam essa linguagem de luz para descrever uma verdade espiritual concentrada em Jesus Cristo. É por esta razão que eu gostaria de levar você a entender que Jesus é a verdadeira luz. E a primeira verdade, meu querido irmão, é que Jesus é a luz de toda a criação. Jesus é a luz de toda a criação. Versículo 1: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. O que me chama a atenção, meu querido irmão, é que o apóstolo João, falando sobre a criação, em João capítulo 1, versículo 1, o apóstolo João faz uma recapitulação da criação pela sua linguagem. Ele diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. No princípio era o verbo, e mais adiante o apóstolo João vai dizer que esse verbo se fez carne e habitou entre nós, e não há dúvida de que esse verbo se chama Jesus. O que me faz a entender é que o apóstolo João, pensando na criação, ele diz que este verbo, esta palavra que saiu da boca de Deus, dando origem a toda a criação, inclusive à luz, era o próprio Cristo. Porque o apóstolo João diz que todas as coisas foram feitas por intermédio de Cristo. Quando Deus diz haja luz e houve luz, Cristo era o agente de Deus na criação de toda a humanidade, de todo o universo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E o que me chama a atenção, irmãos, é que há um teólogo que diz
que nós não podemos separar o verbo de Deus do verbo encarnado de Deus. Ou seja, quando Deus fala, Cristo se faz presente. Quando Deus proclama, decreta, Cristo está agindo. Quando disse Deus, haja luz, houve luz, porque Cristo estava atuando. Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17, diz o apóstolo Paulo: porque em Cristo, nele, foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, dominações, sejam principados, potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele subsiste todas as coisas. Ou melhor, todas as criaturas provêm da obra de Cristo, da atuação de Cristo. Em outras palavras, meu querido irmão, Jesus é a luz de toda a criação. Tudo passa por Ele, tudo foi criado por Ele. Ele é o autor de todo o universo. Ele é o autor da minha vida, da sua vida, de tudo que existe aos nossos olhos e aquilo que nós não enxergamos. Ele é o autor de toda a história da humanidade. Ele é o autor de tudo e de todos. Por esta razão, meu querido irmão, quando o profeta Moisés diz que Deus afirmou, haja luz e houve luz, por trás dessa grande verdade, há a atuação de Cristo, atuando e criando todas as coisas que o Pai pré-ordenou. O que isso garante, qual a lição dessa verdade para nós? É que nós podemos descansar no Cristo, que é a luz de toda a criação. Nós podemos descansar no Cristo, que é o autor de toda a criação, de todas as criaturas, da minha vida e da sua vida. Nós podemos descansar no Cristo, que é o autor, no Cristo que é Senhor, no Cristo que está acima de tudo e de todos, no Cristo que diz para o mar se aquietar, no Cristo que diz para o vento cessar, para a tempestade se acabar, no Cristo que a qualquer momento pode dizer, vai cessar a sua dor, a sua aflição, as tempestades, no Cristo que pode aquietar a alma da nossa vida, o coração, no Cristo que é o autor de toda a nossa história. Descanse em Deus, descanse em Cristo, descanse naquele que é a luz de toda a criação. Mas a segunda verdade, querido, é que Jesus é a luz de toda a redenção. Jesus é a luz de toda a redenção. Disse Deus, haja luz, e houve luz. No contexto do versículo 3 é nos apresentado um mundo em escuridão. Diz o texto, a terra porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, mas Deus disse, haja luz. O apóstolo João, retratando sobre a criação, falando em seu evangelho, o evangelho que escreveu segundo João, ele diz no versículo 5, capítulo 1, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. No versículo 8 do capítulo 1, João diz, ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, pois a verdadeira luz que ilumina a todo homem estava chegando ao mundo. Estava ele no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele e o mundo não o conheceu. Veio para os que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Ou seja, João utiliza a mesma linguagem do Gênesis para dizer, tudo estava em trevas, tudo estava debaixo de escuridão, mas veio João e ele não era luz, mas veio ele para dar testemunho da verdadeira luz que se chama Jesus. Jesus veio ao mundo para iluminar este mundo.
No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, então Jesus tornou a falar, e Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. E de fato, meu querido irmão, por causa da escuridão provocada pelo pecado, o mundo estava em trevas, o mundo estava debaixo de toda maldade maligna, carnal, mundana, em escuridão. Todos nós estávamos assim, debaixo dessa escuridão. Mas um dia enviou Deus o seu Filho Jesus como luz desse mundo, para vir nesse mundo, para nos resgatar desse mundo, para nos salvar desse mundo, para iluminar cada um de nós que estava debaixo de trevas e escuridão. Ele é a luz que ilumina a mim, que ilumina você. Ele é a luz que dissipou todas as trevas da nossa vida. E quando eu me refiro a trevas, me refiro ao fato de que todos nós estávamos agarrados às obras malignas de Satanás. Estávamos debaixo do império das trevas, como disse o apóstolo Paulo em Colossenses. Fazíamos a vontade da carne, por natureza éramos filhos da ira. Não veio a verdade para nós, nós só andávamos em pecado e em trevas, mas veio a verdadeira luz, veio Jesus, e Ele foi obediente em nosso lugar, Ele foi perfeito por cada um de nós. Ele não andou em pecado, pelo contrário, Ele jamais pecou, Ele obedeceu em perfeita santidade. Ele andou em santidade para com Deus, cumprindo toda a lei de Deus. Mas o que me chama a atenção é que os evangelhos relatam um dia em que toda a terra ficou em escuridão. Você sabe qual foi esse dia? Em que toda a terra ficou em escuridão? Lá em Marcos, capítulo de número 15, versículo 33 e 34, diz: e chegada a hora sexta, houve trevas sobre a terra até a hora nona. E a hora nona bradou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Por que me desamparastes? Essa hora, meu querido irmão, era meio-dia, e de repente tudo ficou escuro. A lâmpada que iluminava todo o universo foi desligada. A luz do mundo recebeu as trevas de todo o mundo para nos tirar de um mundo de trevas e nos levar para um reino de luz. A luz do mundo recebeu todas as trevas para nos tirar de um mundo de trevas e nos levar para um reino de luz. O que me chama a atenção, meu querido irmão, é que quando toda a terra escureceu, quando não houve luz sobre a terra, quando houve trevas sobre a terra, os estudiosos afirmam que isso era o julgamento de Deus sobre o seu Filho, ou seja, todo o pecado que toda a humanidade cometeu estava sobre Jesus Cristo ali naquele lugar, sobre o Calvário ali naquele lugar. A escuridão, portanto, simbolizou o julgamento de Deus sobre o nosso pecado. A ira de Deus foi derramada sobre o coração de Jesus. Ele sofreu a agonia mais intensa, a aflição mais indescritível, o desamparo e isolamento mais terrível. O inferno foi até o Calvário, e nesse dia o nosso Salvador experimentou o inferno em nosso lugar. Todas as trevas estavam sobre Cristo. É por isso que no decorrer do texto lá em Marcos ele diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, meu Deus, por que me desamparaste, por que me abandonaste? Cristo recebeu as trevas do mundo inteiro
e por meio do seu sacrifício na cruz, nós recebemos essa luz de vida e de salvação, por meio da sua morte, por meio da sua dor, por meio da sua agonia. Uma luz de vida raiou, que é a luz de salvação. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Só Cristo pode fazer desaparecer as trevas que percorrem o seu coração. Só Cristo tem poder e capacidade para destruir a escuridão que persiste em permanecer na sua alma. Só Cristo tem poder para acabar e fazer cessar toda dor e agonia provocadas pelo pecado, que insiste ainda em permanecer na sua vida. Só Cristo tem o poder de dissipar as trevas e te levar para a verdadeira luz. E o que me chama mais a atenção, meu querido irmão, é que a luz, ela ilumina o nosso caminhar. A luz, ela ilumina o nosso caminho. E o mesmo Cristo que iluminou o caminho da salvação é o mesmo Cristo que tem iluminado e sustentado esse caminho que se chama salvação. Ele iluminou a sua vida há mais de 2000 anos atrás, na cruz do Calvário. E esse Cristo, Ele é o mesmo que tem iluminado a sua vida hoje, te fazendo andar no caminho certo, te fazendo percorrer o caminho verdadeiro, o caminho de santidade. E muitas vezes nós não entendemos, muitas vezes nós não sabemos por onde andar, muitas vezes nós não compreendemos a grandeza de Deus, os planos de Deus, e por meio de Cristo Ele vem nos iluminando. E cada vez mais a gente vai compreendendo o Evangelho de Cristo, e essa luz que se chama Cristo tem iluminado cada vez mais a nossa mente e o nosso coração, de tal forma que não há treva alguma que permaneça de pé diante daquele que é luz, que é Jesus. Ele é a luz de toda a nossa redenção. E por fim, meu querido irmão, além de Cristo ser a luz de toda a criação, a luz de toda a redenção, Jesus é a luz de toda a consumação. Jesus é a luz de toda a consumação. Disse Deus: haja luz, e houve luz. No versículo 4 diz o texto: e viu Deus que a luz era o quê? Era boa, e fez separação entre luz e as trevas. A luz era boa. A criação de Deus é uma criação boa, perfeita, completa. Mas por causa do pecado, essa criação caiu em desgraça. O apóstolo Paulo, ele afirma, escrevendo a sua carta aos Romanos, que a criação aguarda com expectativa a volta de Cristo, a volta da verdadeira luz. Haverá um dia, meu querido irmão, que diante de todas as nossas dificuldades que nós enfrentamos hoje aqui, haverá um dia que, de fato, com poder consumidor, com toda plenitude e consumação, Deus vai dizer: haja luz, e a luz vai raiar neste mundo, e Cristo irá voltar, consumindo todo o seu plano redentivo. No livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 5, diz a palavra: e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de luz, de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará, e reinarão pelos séculos dos séculos. Haverá um dia que o próprio Cristo vai retornar
e nós não vamos precisar da luz do sol, da luz das coisas criadas, porque o próprio Cristo nos iluminará. É uma consumação, é algo pleno. Falando sobre a volta de Cristo, que é repetida como um ladrão, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2, diz o apóstolo Paulo: porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como vem o ladrão de noite. E no versículo 4 continua Paulo: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia como ladrão vos surpreenda, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Meu querido irmão, haverá um dia em que essa luz irá brilhar. Haverá um dia em que plenamente Jesus vai dizer: haja luz, e essa luz virá com toda a sua glória, com todo o seu poder, com todo o seu senhorio, e nós veremos a face de Cristo retornando dos céus, iluminando todo este universo. E não será mais necessário sol, lâmpada, luz, porque Ele iluminará a toda a criação, e todo joelho vai se dobrar, todos os reis da terra irão se dobrar, todas as potências mundiais irão se dobrar, e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Haverá um dia, meu querido irmão, que a trombeta vai tocar, a luz vai aparecer, e todos nós veremos a glória de Deus, o resplendor da sua majestade, o seu reinado vindo dos céus, reinando sobre toda a terra, porque Ele vem vencendo, e sobre nós descerá essa glória, sobre nós virá essa luz, sobre nós Deus vai reinar, e todos nós estaremos cantando: Santo, 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 toda a terra está cheia da sua glória. Fiquemos de pé e vamos orar.